tenha pego o início e quase uma conclusão dessa exclusão das pessoas do estádio. E é o que o Calçade falou. Quem paga 2 contos para ir no estádio, quer ir no teatro. E aí você exclui quem popularizou o futebol, quem fez o futebol ser tão grande no Brasil. Nesse tipo de coisa, cara, eu não tenho mais sim nada. Isso é uma palhaçada, cara, uma palhaçada. Porque o torcedor vai o campeonato inteiro com o seu time. Ele apoia lá na primeira rodada que você pega o time lá do interior, não sei da onde, vai e tal. E aí chega numa final, o cara tem que vender a moto dele, que ele faz o corre dele para ir no estádio. É bizarro e é mais um passo para a elitização, para a segregação de pessoas que sempre acompanharam o futebol e deixar o estádio mais chato, mais teatral, aquele negocinho que... Porque quem toma essas decisões vai estar no estádio e não tem problema com ingresso. É muito fácil tomar uma decisão na vida dos outros. Agora, entendo, se você colocasse a R$10, você teria um monte de gente chiando também porque não conseguiu. Então isso faz parte da final. A questão é ele levar para um nível tão alto em que aquele que tem menos um poder, né, menor de grana, de agir, ele não dá nem para competir pelo ingresso. Claro. É isso que... Então, esse daí, faça seu churrasco, toma sua cerveja e curta. Vamos trazer os nossos repórteres aqui também para passar a informação desses 2 times para essa decisão, começando com a Roberta Barroso, que traz as informações do Flamengo antes dessa final. Tudo bem, Beta? Bem-vinda. Um beijo para você. Conheçam com Licita... Alcia, obrigada. Beijo pra você, Calçade, Renato, também pro fã de esporte. É isso, o Flamengo começa a decidir a Copa do Brasil contra o São Paulo neste domingo no Maracanã. O time treinou na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu e a atividade começou com 1 hora de atraso. Isso porque os jogadores decidiram fazer uma reunião, inclusive sem a presença do técnico Sampaoli. O treinador estava no campo junto com a comissão técnica enquanto essa conversa acontecia a portas fechadas no CT. A informação foi dada primeiro pela coluna do Flamengo e eu confirmei que, de fato, essa reunião aconteceu. Bem cedinho no Ninho do Urubu, o presidente Rodolfo Landim esteve por lá e bateu um papo também com o técnico Sampaoli. É isso, o Flamengo se preparando para essa grande decisão e mostrando aí o distanciamento também dos atletas com o treinador, principalmente depois dessa derrota no meio da semana por 3-0 diante do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Para o jogo desse domingo contra o São Paulo ele tem alguns problemas. Alan tem uma lesão no pé esquerdo, essa lesão foi confirmada, então ele vai fazer um tratamento conservador e deve desfalcar o Flamengo por pelo menos 2 meses. Arrascaeta e Luiz Araújo hoje foram a campo mais uma vez, só que fizeram um trabalho à parte com fisioterapeutas, dificilmente ficam à disposição do Flamengo para esse primeiro jogo domingo no Maracanã. A boa notícia é que Bruno Henrique está de volta, cumpriu suspensão no meio da semana e agora retorna ao time, ele que vem se destacando ali no elenco do Flamengo. Ayrton Lucas também suspenso no meio da semana, está à disposição de Sampaoli e Pulgar, que foi poupado, é outro que está disponível. A gente ainda não tem ideia da escalação que Sampaoli vai levar a campo, até porque em 36 jogos que ele comandou o Flamengo, foram 36, escalações diferentes. Então fica a dúvida desse time que vai a campo, mas a gente pode, de repente, garantir que vai ser Bruno Henrique e mais 10, Gláucia. Boa, Beta, obrigada. Beijo pra você. Boa sequência de trabalho. Já vou passar direto lá com o Edu Afonso, trazendo as informações de Flamengo e São Paulo. E aí, Renato Rodrigues e Paulo Calçade vão fazer aquele duelo tático deste confronto pra gente. Bora, 2. Vamos lá, vamos dar uma olhada na... como pode vir as duas equipes para esse jogo, né? A questão tática, de escolhas, inclusive de peças, de características. Vamos começar com os donos da casa, que Calçade é onde gera mais dúvidas, né? Principalmente nesses 3 aqui. Primeiro, vou até construir aqui como seria este Flamengo com bola. A gente vê um 4-3-3 partindo, mas a gente sabe que é bem diferente. O Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz também, quando tá, joga um pouco mais por dentro. O Wesley é aquele jogador de fundo, de jogar abrindo muito campo.
Dentro dessa escalação, eu imagino que o Bruno Henrique vai abrir o campo por outro lado. E aí a gente vai ter muito com essa chegada do Wesley, né, Calçade? O Gabi jogando mais perto do Pedro. Então, um pouco dessa característica. É o que ele tentou fazer agora, né, quando perdeu para o Atlético. Ele não tinha o Bruno Henrique, ele foi com o Cebolinha. O Wesley se aprofundando, o Gabigol, teoricamente, volta pela direita, mas dizer que ele é o ponta, isso sim, não é o lado do Wesley, até porque se não tiver caminho para o Wesley, complica. E o Ayrton Lucas vai ter que jogar por dentro, aquele Thiago Maia. Quer dizer, o time que a gente viu contra o Atlético era mais ou menos esta ideia numa tentativa de manutenção da ideia. Foi muito mal, porque aqui tinha o Davi Luiz e não o Pulga, né? E o Vitor Hugo não foi bem, foi substituído pelo Everton Ribeiro. Ele precisava chegar um pouquinho mais, que a gente não viu. E não tem a Arrascaeta, que faz baita diferença. Dentro dessa estrutura ofensiva, você vai ter o Pulgar baixando mais, o Gerson acho que vai participar também dessa saída, mas com um pouco mais de liberdade, e o Vitor Hugo, como era na base, né? O Vitor Hugo na base do Flamengo era um jogador até mais meia do que volante, né? Um meio campista como ele tem sido. Para mim, a grande questão, Calçadinha, eu não sei se você concorda comigo, você trazer o Gabi para dentro, você ganha um segundo atacante com uma capacidade principalmente de atacar espaço, de infiltrar, só que você perde um jogador de construção. Se a gente for pensar aqui em característica, a gente for pensar em ter mais um cara para ter controle, aí faz mais sentido o Everton. Porque aí sim é um Everton que vai fazer esse movimento. E olha que a diferença. O Everton faz esse movimento para quê? Para olhar para o campo e criar. E o Wesley vai passar. O Gabriel, ele sai para associar, mas eu não gosto do Gabriel jogando... Eu acho que o Gabriel, ele tem jogado mal, inclusive porque ele tá saindo... E ele é um cara, o Gabriel já é um jogador de pisar na área, de infiltrar, de explorar espaço. Então vai muito das características. Porque teoricamente, o Pedro está... Teoricamente, né? Isso nem sempre acontece. No jogo passado, em alguns momentos, você viu o Pedro baixando. Sim. E é quando as coisas começam a não funcionar, o jogador sai do posicionamento dele. Mas o Gabriel é o jogador de receber a bola rompendo a linha de frente para o gol. Sim. E lá já deve estar o Pedro um pouco mais adiantado. O Everton Ribeiro entrou no segundo tempo, mas no lugar do Vitor Hugo. Deixar o Gabigol no banco pelo Everton. Aí existem situações internas também de como lidar com o elenco, que um chia mais, outro chia menos. Sim. O impacto de um é diferente do outro, mas a estrutura acho que não vai fugir muito disso. O que pode é variar um pouquinho esse lado do campo, e ele também tem trocas na segunda etapa, se for o caso, o Sampaoli. Mas tudo isso que a gente está mostrando aqui tem coisas muito parecidas, basicamente ao jogo contra o Atlético, só que se repetiu aquele comportamento, você pode pôr quem você quiser aí. A execução contra o Atlético foi... Então, É isso aí, torcedor do... Então é isso aí, nação, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. E na informação de hoje, pessoal, é uma notícia aí, né, que pegou todo mundo de surpresa. Jorge Jesus no Flamengo de última hora, é verdade? Vem à tona, então, Jorge Jesus aí pode pintar no Flamengo, né, com a saída do Sampaoli. A equipe do Flamengo vive, né, uma má fase dentro e fora de campos. Se nas quatro linhas o time de Sampaoli é uma incógnita muito grande, nos bastidores a coisa também está feia. Ontem, no dia 15, houve uma reunião no conselho e teve muita polêmica seguida de discussão. Rodolfo Landim saindo pelos fundos da Gávea para não falar com a imprensa. Sampaoli não será o técnico do Flamengo em 2024 e isso aí todo mundo sabe, né? Isso já está traçado. Ainda não existe um consenso de quem assumirá o seu lugar para começar um novo trabalho. Internamente, existe uma crítica em cima dos presidente flamenguista por conta de um velho conhecido da torcida rubro-negra, o que trata-se de Jorge Jesus, o português que virou um ídolo para a nação, né? Quando Vitor Pereira foi demitido, o nome de Jorge Jesus foi muito forte. A reportagem do Flaweb noticiou, né, que o treinador topou o projeto do Flamengo que queria, né, terminar os últimos jogos com o Fenerbahçe para retornar à equipe do Flamengo. Só que o Landim bateu o pé e não aceitou esperar
o argumento, né, que não poderia deixar a temporada em risco para esperar, né, por Jorge Jesus. Então, isso aí, torcedor, o Flamengo vai voltar novamente, né, a caçar aí Jorge Jesus, só que agora, quando ele estava no Fenerbahçe estava difícil, agora que ele está na equipe do Al Hilal é muito, muito difícil, né, porque Michael, Neymar, Mitrovic e entre outros jogadores, né, Malcom, ele deixar o clube que está agora para comandar o Flamengo, acho que é muito difícil aí Sampaoli, né, topar esse tipo de contrato. Então, o Flamengo vai tentar ir atrás de um treinador, né? Ouvi dizer também que o Marcelo Gallardo, ex-River Plate, é um nome muito forte que surge aí na equipe do Flamengo. E já comente aqui, torcedores, a opinião de vocês, né? Entre Jorge Jesus e Marcelo Gallardo, quem vocês gostariam de ver comandando o Flamengo em 2024, beleza? Comente aqui, deixa a sua opinião. E aproveitando aqui, pessoal, também comente aqui o palpite de vocês para o jogo, né, de amanhã entre Flamengo e São Paulo pela final da Copa do Brasil, beleza? Esse aqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo corte.